e paz e pá. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente Deus está na casa. Hoje é noite de cura. É noite de libertação. Para que nós possamos subir a montanha, como o Caleb subiu, nós temos que estar prontos. E precisamos estar curados. E hoje o Senhor vai falar aos nossos corações, como falou comigo todo esse dia, e através de alguns louvores aqui, eu creio que não foi nada combinado, mas o Senhor ali, Ele ministrou meu coração. Amém? Então vamos fazer a declaração. Você trouxe sua Bíblia? Amém? Vamos declarar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém? Abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Amém? 1 Reis, capítulo 19, no versículo 1, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Assim me faça os deuses e outros tantos, de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Verso 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. Verso 6. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Verso 8. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem. Verso 11. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor.
Porém, o Senhor não estava no vento. E depois de um vento, um terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Verso 13. E sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio ele uma voz que dizia: O que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Buscam a minha vida para a tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nissim, ungirá rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Zafaté, de Abel-Meolá, ungirá profetas em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e a escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. E partiu, pois, Elias dali. Amém? Só até aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. E Ele está aqui para falar conosco. Quem não conhece o ministério de Elias? Eu vou falar aqui sobre um pouquinho do ministério de Elias, uma introdução pequena. Aqueles que já conhecem, mas pode ter algumas pessoas aqui que não conhecem o ministério de Elias. O ministério do profeta Elias começou por volta do ano de 900 antes de Cristo, no reino do norte de Israel, durante o reinado de Acabe e Ocosias. Elias foi um profeta que se dedicou a afastar o povo da adoração a ídolos e levá-los de volta ao verdadeiro Deus. E ele recebeu a missão de denunciar a idolatria e as injustiças sociais do reino de Acabe, e de constituir Jeú como novo rei de Israel. Elias é mencionado pela primeira vez em 1 Reis 17, quando ele proclamou uma seca como punição pelas más ações dos reis de Israel. Amém? Então Elias já chega chegando, né? Com poder e autoridade, já chega se apresentando como profeta para colocar algumas coisas em ordem. E nós sabemos que o chamado do Senhor não é fácil, mas é gratificante. E nesse mesmo capítulo 17, um pouquinho mais para frente, o Senhor diz a Elias para que ele vá na casa de uma viúva, né, em Sarepta. E o Senhor diz a ele que essa viúva irá sustentá-lo. Chegando lá, Elias se depara com uma grande miséria. E ele, tomado pelo Espírito Santo de Deus, pede a ela para que ela faça um bolo, primeiro para ele, e depois faça para ela e seu filho. E profetizou no verso 14.
Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e sua casa muitos dias. Amém? Foi um momento de milagre. Ela obedeceu à voz do profeta. Amém? E depois, logo à frente, no capítulo 18, no verso 17, ele se apresenta a Acabe e propõe um desafio entre os profetas de Baal, profetas do Senhor, e os profetas de Baal. Ele restaura o altar do Senhor, que estava quebrado, utilizando 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Trouxe a lenha e reparte um bezerro e coloca sobre a lenha. Regou com água em abundância o holocausto. À tarde, clamou a Deus e ofereceu o sacrifício para Deus, que respondesse o Senhor. E o Senhor respondeu com fogo no altar. Então Elias disse, verso 39 e 40 do 18. Aleluia, glória a Deus. O verso 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, Deus, e tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia! Glória a Deus. E no 40 ele disse, e Elias lhe disse: lançai mãos dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém? Glória a Deus. Eu falei aqui um pouquinho de um homem que profetizava e falava e agia com tanta segurança, ousadia e fé no Senhor. Um ministério brilhante, com tantas experiências sobrenaturais com o Senhor. Mas, numa situação de ameaça, ele se sentiu enfraquecido. Amém? E agora ele é ameaçado por uma mulher, Jezabel, de morte. E no verso 3 ele vai falar assim: o que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ali, ele toma uma atitude ansiosa. Uma pessoa ansiosa, ela tende a ter alguns pensamentos intrusivos, alguns pensamentos mentirosos. E ali fez ele sentir medo, como se ele tivesse passado por uma amnésia, como se fosse um esquecimento de tudo que o Senhor havia feito na vida dele. E trazendo para os nossos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas ansiosas, colocando os pés pelas mãos, sentindo medo, angústia, querendo tudo ao mesmo tempo. Não sei se você já passou por isso, mas
eu sei que tem pessoas aqui neste lugar que Deus quer falar nessa noite. A ansiedade, meu irmão, é algo muito ruim. A gente chega a sentir no corpo. Muitos sentem batedeira no coração, a boca fica seca, os lábios ficam tremendo. Tem pessoas que vão parar até no pronto-socorro, né, por sentir falta de ar. E o momento que a gente quer, nesse momento nós estamos passando. Desculpa, eu mesma abaixei aqui sem querer. E no momento que nós estamos passando por isso, nós só pensamos em Deus. Senhor, eu vou morrer. Senhor, me salva, porque dessa vez eu vou morrer. Quem já não sentiu isso? Eu já senti. Eu sei o que é. Uma vez eu fui parar no hospital por 2 vezes sem saber o que era uma crise de ansiedade. E quando eu sentei na recepção do hospital, eu fiquei lá esperando. Cheguei morrendo, mas quando eu sentei, passou. E eu entrei na sala do médico, sem entender nada. E ali o médico olhou para mim e falou: eu vou te dar um calmantinho, porque eu acho que você teve uma pequena crise de ansiedade. Eu falei: ansiedade? Foi a primeira vez que eu escutei o que era ansiedade. Eu falei: eu acho que esse médico está enganado. Porque eu cheguei aqui morrendo, com as pontas do dedo toda roxa, e eu acho que ele está enganado. Mas eu senti no meu coração de obedecer aquele médico, e fui lá e tomei uma injeção, e eu fui para casa e dormi. Depois aconteceu mais uma vez, do nada. Vou falar do nada, porque muitas vezes nós falamos que as coisas acontecem do nada. E não acontece do nada. Sempre tem algo que acontece antes. E nessa noite Deus quer falar conosco. Quer levantar um alerta para você que tem sentido ansiedade extrema. Que tem às vezes tomado atitudes sem pensar. Trazendo aqui para a palavra, Elias, ele foge sem sequer pensar, sem sequer parar 1 minuto para orar a Deus e para ver se era isso mesmo que Deus queria que ele fizesse. E com isso, ele foge do propósito que Deus havia predestinado a ele. E um dos pontos que a gente vê nessa questão também da ansiedade, quando nós estamos em crise, nós queremos que aquilo passe logo. E com isso, a gente começa a focar no problema. Focar naquela situação de mal-estar. E focar também naquilo que está acontecendo, né? E aqui, nesse ponto, ele se distraiu. Ele focou na ameaça. E o medo e o desânimo tomou conta desse homem. E ele foge sem ter, ao menos, lembrado que Deus estava com ele. Por muitas vezes, meus irmãos, nós vamos passar por situações. Nesse caminho que nós estamos aqui trilhando, rumo ao monte, nós vamos precisar parar para respirar. Precisar parar para recalcular caminhos que talvez nós vamos estar tomando sem ser a vontade do Senhor. Nós estamos aqui todos esses dias. Hoje é o 8º dia. Recebendo ministrações. Recebendo aqui a palavra do Senhor. Dizendo para nós
como nós devemos estar neste caminho, caminhando rumo às montanhas. Mas não vai ser fácil. Vai ter medo. Algumas vezes nós vamos ter desânimo. E por muitas vezes nós vamos querer fugir desse caminho. Porque nós vamos falar assim, olha, isso não é para mim. Eu desejei, mas acho que isso não é para mim. E o Senhor fala nessa noite para você. Este é o caminho de destino que eu tenho para você nessa noite. Amém? Aleluia, glória a Deus. Gente, a ansiedade é um excesso de futuro. O futuro diz o ditado que a Deus pertence. E realmente, né? O futuro está nas mãos do Senhor. Basta nós vivermos o presente e deixar o futuro lá. Deus, às vezes, Ele mostra um caminho a ser percorrido. Mas, às vezes, nós queremos correr. A gente não quer andar, a gente quer correr. A gente quer pegar atalho para chegar mais rápido. E, de repente, no meio desse caminho aí, vai acontecer frustrações. E o Senhor vai pedir, volte ao caminho a qual eu te coloquei lá atrás. Então, nessa noite, que nós venhamos aqui guardar isso no nosso coração. Que a subida do monte não vai ser fácil, mas o Senhor estará conosco. Amém? Amém? Não caia na armadilha do inimigo, tirando o seu foco de Deus. Quando você se distrai, você perde tempo, oportunidades para resolver e fazer o que Deus vai te orientar. Não seja teimoso. Ouça, pare e ouça a voz do Senhor. Amém? Segundo ponto, no verso 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Aqui nós vemos uma pessoa pedindo a morte. Uma pessoa que pede a morte, meus irmãos. Ela está cansada, ela está desanimada, ela está desistindo. E com tanta amargura, com tanta tristeza no coração, ela pede a morte. A depressão faz isso. Pessoas que têm depressão, elas pedem a morte. Elas vão para o ato da desistência. E nessa noite, Deus quer falar com você que quer desistir. Ele quer falar com você que está pedindo a morte, a desistência. Sai para fora. Sai para fora. Saia para fora. E Elias vai adiante e se esconde. No momento que o anjo vem e traz pão e água e faz ele comer, ele torna a deitar. Ele só se alimenta. E o Senhor estava ali começando a tratar. Começando a tratar a Elias, trazendo pão e água. Pão, nós sabemos que é vida.
E a água, nós sabemos também que é o Espírito Santo de Deus. Simboliza o Espírito Santo de Deus. E ali, Elias começa a ser tratado por Deus na sua alma e no seu espírito. Nós sabemos que quando nós estamos afligidos, nós perdemos as esperanças. E o Senhor teve muita paciência. Ele tem paciência com você. Ele cuida de você. E Ele está aqui cuidando de você nessa noite. E no verso 7, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. O Senhor vai lá novamente e o toca. E pede para que ele se levante e caminhe. E ele, com aquela pouca força, caminhou mais 40 dias até o monte de Deus chamado Horebe. E ali, ele entra numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? O Senhor quer te ouvir nessa noite. O Senhor é o nosso terapeuta. O Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso maior psicólogo. Por muitas vezes nós nos acovardamos e escondendo os nossos sentimentos. E o Senhor vai ali e diz para Elias: fale, meu filho. Conta para mim as suas angústias, as suas tristezas. Indaga ele. E o Senhor nessa noite quer te ouvir. Ele quer te ouvir nessa noite. Até quando, meus irmãos, nós vamos ficar sentindo essas coisas, essa depressão, essa tristeza, vendo o tempo passar e não se abrir com o Senhor, não buscar ajuda, vendo pessoas alcançando promessas do Senhor, e a gente vendo pessoas subindo ao monte, conquistando, e a gente aqui parado no tempo, pensando no passado, porque o deprimido, ele pensa muito no passado. Como Elias falou aqui, ele lembra que ele não é melhor do que os pais. Com certeza ele entrou ali num ciclo depressivo, lembrando que ele não era melhor do que os pais. Ali entrou um momento de rejeição, um momento de tristeza. Mas o Senhor não desistiu dele. O Senhor foi atrás dele mais uma vez e mais uma vez. E o Senhor está aqui, querendo tratar você. O Senhor por muitas vezes tem colocado situações, ferramentas, pessoas para te ajudar. E você tem rejeitado, dizendo assim: imagina, eu não estou sentindo nada, eu não sinto nada, eu não sei, mas, isso é bobagem, deixa para lá, isso vai passar. Meus queridos, não rejeite aquilo que Deus tem dado a você. O pão e a água. E a presença dele na sua vida. Amém? E no verso 9 ele diz: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Verso 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança,
derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei. E buscam a minha vida para atirarem. Então ali ele tem uma conversa com o Senhor. Ele estava se sentindo sozinho, ameaçado, com medo. E por muitas vezes, meus irmãos, Deus profetiza, Deus dá algo para nós e nós queremos desistir. Ali, Elias estava certo que para ele já tinha acabado o ministério dele. Mas o Senhor não desistiu dele. E ele o escutou. E ele se apresenta a ele de várias formas. No verso 11, e disse Deus: sai para fora e põe-se nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Aleluia, glória a Deus. E 13. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Mais uma vez. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Filho, sai para fora. Sou eu que estou contigo nessa peleja. Sou eu que estou contigo. Não desista do propósito, porque fui eu que te escolhi. Sou eu que te sustento. E nessa noite, sou eu que te curo dessa depressão, dessa ansiedade. Toma posse da tua vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez Elias fala com ele e conta novamente. E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para atirarem. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para os desertos de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. E também a Jeú, filho de Nissim, ungirá reis de Israel. E também Eliseu, filho de Zafaté de Abel Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Amém? O Senhor pede para que Elias volte, retome o caminho, o seu ministério. Irmãos, não é fácil. Há poucas palavras que meu marido falou aqui, antes de ele orar por mim, para que eu pudesse chegar até aqui, eu passei por muitas lutas. E a maioria das lutas era interna, minha, comigo mesma. Muitos pensamentos, pensamentos intrusivos, intrusos, pensamentos mentirosos. O inimigo, ele lança dardos inflamados do maligno na torre forte que é os nossos pensamentos. E logo aquilo parece que é uma verdade tão grande na nossa vida que nós pensamos até em desistir.
Por muitas vezes eu pensei em desistir. Eu achava que esse ministério não era para mim. Por muitas vezes, eu pensei em desistir. Eu chorava no ombro desse homem. Por muitas vezes eu chorei, me feri com os pensamentos, porque eu tomava posse daqueles pensamentos mentirosos. Eu chegava era tão forte aquilo em mim, que eu chegava a fazer uma leitura. Quem é que nunca fez uma leitura do outro aqui? Quem é que nunca fez? Ou quem é que já fez uma leitura do outro? Dependendo dos passos, dependendo da forma que fala, ou se não fala, pronto. Já está ali o destino nosso final. Nós pegamos aquilo e traçamos uma meta. A meta da desistência. Imagina esse homem que fez tantas coisas, um ministério brilhante. E de repente, sendo ameaçado por uma única mulher. Uma mulher. Fez esse homem fugir do seu propósito. E não é fácil, meus irmãos. Não foi fácil e não é fácil para nenhum de nós. O que o Senhor tem para nós é as montanhas. Não foi fácil para o povo de Israel, para Caleb, Josué, tomar posse daquela terra. Não foi fácil. Por muitas vezes, tenho certeza que no coração daqueles homens, eles se sentiram incapazes. Mas mesmo sentindo incapazes, eles foram com medo mesmo. Eles enfrentaram muitas barreiras. E nós vamos enfrentar, mas entenda que o Senhor está conosco. Ele não vai desistir de mim e de você, porque Ele não desistiu de mim. E não vai desistir de você também. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus fez aqui com Elias a terapia da fala. Meu filho, eu vou sentar aqui e você vai falar tudo que está ao seu coração. Diz, joga para fora. Esse é o seu momento agora, meus irmãos. Fale aí com o Senhor. Põe tudo para fora, a sua angústia, a sua tristeza, a sua revolta, a sua raiva, seu ódio. Põe, coloca nas mãos do Senhor. Porque Ele é o seu Pai. Ele não vai desistir de você enquanto você não jogar para fora tudo que está ao seu coração. Porque hoje, nessa noite, Ele quer te curar. Porque você precisa estar em pé para subir as montanhas e tomar posse e conquistar as promessas que o Senhor tem para você. E não vai ser doente, não vai ser de qualquer jeito, não vai ser ansioso, não vai ser deprimido que você vai tomar posse. Vai ser de pé, de pé, de pé. Amém? E Elias se coloca de pé e continua a sua caminhada, curado e com boas notícias. Amém? E no 18, Deus fala para ele, também deixei ficar em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. E partiu, pois, ali Elias. E continuou a sua caminhada. Amém? Deus, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer te curar. E Ele quer estar com você nessa caminhada. Não desista. Não desista por qualquer coisa. Você que tem escutado palavrinhas mínimas e tem colocado ao seu coração
querendo desistir do seu ministério, não desista. O Senhor está aqui nessa noite, te levanta com mão forte e diz para você: levanta e continue a caminhada neste caminho que eu te coloquei, porque sou eu na sua caminhada, sou eu contigo e eu não vou te deixar. Em nome do Senhor Jesus, aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Fique de pé, meus irmãos. Essa noite é noite de cura, noite de libertação. Nós vamos estar aqui entoando um louvor. E eu gostaria que os irmãos colocassem a mão no seu coração e profetizasse, e cantasse esse louvor, e sentisse Deus aí falando com você. E se Ele falar para você: filho, fala, põe para fora tudo que está ao seu coração. Ele está aqui nessa noite e Ele quer te ouvir. Fale com Ele nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.